para mais uma aula sobre o funcionamento do sistema financeiro nacional. Especificamente, vamos falar sobre toda a sua estrutura e alguns detalhes finais que você precisa saber para dominar a parte da organização, composição e estrutura do sistema financeiro. Tudo bem? Bora para a tela. Então, olha só, como é a estrutura do sistema financeiro nacional? E aí, turma, olha só, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, ele está organizado da seguinte forma. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Isso aqui você já sabe. Abaixo do CMN, nós temos o Banco Central e a CVM. Observe aí, Banco Central e CVM. Muito importante para você. E aí, abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos a SUSEP e também a Previc. Olha, Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP, abaixo do Conselho Nacional de Previdência Complementar, Previc. Tá bom? Então é importante que você tenha essa visão do sistema financeiro. Agora, talvez o que você ainda não saiba é que o Banco Central, ao fiscalizar o cumprimento das normas elaboradas pelos órgãos normativos, pode aplicar penalidades nas instituições que operam no sistema financeiro. De igual forma a CVM, de igual forma a SUSEP e a Previc. Essas instituições que sofreram penalidades, elas podem acatar a penalidade, pagar a multa, ou podem solicitar um pedido de reconsideração. O que é isso, Beto? Entrar com um recurso no próprio órgão que aplicou a penalidade. Tecnicamente, eu sei que pedido de reconsideração não é um recurso. Eu sei disso. Mas agora é aula de conhecimentos bancários. Você aí que é bacharel em direito, tá? Mas eu vou ter o primeiro julgamento, o pedido de reconsideração, analisado pelo próprio Banco Central. É a primeira instância de conhecimento dessa não satisfação, não conformação, não conformidade com o pagamento da multa aplicada. Aí o Banco Central analisa o recurso apresentado pela instituição e pode rever sua decisão e deixar de aplicar multa. Ou pode falar, não, vai aplicar multa sim. Por quê? Porque você cometeu o ato ilícito, não tem o que reclamar. Daí, dessa análise feita pelo Banco Central, caberá um recurso em segunda e última instância administrativa para os chamados conselhos de recurso. Veja comigo na tela. Banco Central aplica penalidade a uma instituição financeira. A CVM aplica uma penalidade a uma sociedade anônima. Sabe o que vai acontecer? O próprio Banco Central poderá punir essa entidade. E até para você já ter uma ideia, em que pese nós temos aquela foto do Banco Central, é bom colocar aqui, ó. O Banco Central fiscaliza quem? Instituições financeiras. Essas instituições financeiras podem ser instituição financeira bancária ou instituição financeira não bancária. Beleza? Instituição financeira bancária e não bancária. Muito bem. Além disso, o Banco Central vai fiscalizar a administradora de consórcio. Dentre outras instituições. E todas essas instituições que forem punidas pelo Banco Central poderão, em segunda e última instância, recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que vai ficar bem aqui, ó. Estou colocando manualmente. Aqui nós temos esse conselho. A CVM, ela também fiscaliza bolsas de valores, fiscaliza sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, fiscaliza sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, fiscaliza sociedade anônima, em especial de capital aberto, SA de capital aberto, fundos de investimento, agentes autônomos de investimento, tudo isso é controlado pela CVM. Bolsas de mercadorias, bolsas de valores, vou botar aqui em cima, ó. Mercadorias, tá bom? E fiscaliza uma série de outras que nós vamos ver na aula específica de CVM. Quem sofreu uma penalidade busca a reversão da medida no órgão que aplicou a penalidade. E em segunda instância vem para o Conselho de Recursos. Beto, e se for do setor de seguros? Bom, aí do setor de seguros, nós vamos ter o seguro de risco, e vamos ter o seguro de acumulação. O seguro de acumulação, ele é formado pela sociedade de capitalização, e pela entidade aberta de previdência complementar. Tá bom? E em seguro de risco, temos os seguros, os planos de seguros. Seguros, co-seguros e resseguros. Beto, a SUSEP pode aplicar penalidade neles? Pode. E em caso de penalidade aplicada? Bom, quem julga primeiro é a SUSEP, cabendo recurso para o Conselho Nacional de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Tem um Conselho de Recursos, na verdade, Conselho Nacional não, primeiro vem aqui, ó, é o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. CRSNSP. Só que ele, turma, não tem nos editais, a gente não precisa estudá-lo. Assim como na Previc, que tem, perdão, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Para julgar, o único tipo de empresa são os fundos de pensão. Esses fundos de pensão são quem? Tecnicamente, o nome delas são entidades fechadas de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Seria, sim, a estrutura do sistema financeiro que você tem que ter em mente. Banco Central está fiscalizando bancos e instituições financeiras. Só que aqui tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. A sociedade corretora de títulos e valores mobiliários é um tipo de instituição financeira não bancária. Ela entra aqui, ó. A sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ela entra aqui, ó. Instituição financeira não bancária. Dentro da não bancária também temos o banco de investimento.
Esse banco de investimento, regra geral, também é uma SA de capital aberto, regra geral ela é. Agora, se for, essas três instituições aqui serão fiscalizadas pelo Banco Central, por serem instituições financeiras, mas podem ser fiscalizadas pela CVM também, porque atuam no mercado de capitais. Então aqui pode entrar também, ó, um banco de investimento que atue no mercado de capitais. Percebeu? Então isso pode acontecer. Entende? Então, turma, é de muita importância, de suma importância, que você faça isso. Que você faça essa análise, que é o seguinte: um banco de investimento tem autorização para atuar na intermediação de compra e venda de ações, por exemplo, o Banco BTG Pactual, Banco de Investimento? Tem, ele faz isso. XP Investimentos é uma instituição financeira, fiscalizada pelo Banco Central, por exemplo, quando operar no mercado de câmbio. E fiscalizada pela CVM quando atuar como corretora de valor mobiliário. Banco do Brasil, distribuidora de títulos de valores imobiliários. A mesma coisa. Como atua, é uma distribuidora, atua no mercado de capitais, vai ser fiscalizada pela CVM. Se atuar no mercado de câmbio, por exemplo, vai ser fiscalizada pelo Banco Central, porque o mercado de câmbio está na seara do Banco Central. Percebeu? Então, essa é a organização do sistema financeiro. Nós vamos estudar a fundo ainda, ó, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Mas antes, estudaremos o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNPC, o Bacen, CVM, SUSEP e Previc. Vamos ver algumas de suas atribuições, tá? Isso faz parte do nosso escopo, do nosso estudo. Bacana. Vamos ver a composição de cada um, quantidade de membros, tudo isso a gente vai estudar. Beleza? Então, vambora. Aqui, turma, é cada um daqueles conselhos que eu falei pra você. E aqui tem um errinho, né? Aqui, ó, não é o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Aqui foi o erro do Excel, não, do PowerPoint, que automaticamente copiou e colou pra cá. Aqui é a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, CRPC, tá? Agora, algumas características importantes. O motivo desse bloco realmente é esse aqui. Olha só, é esse aqui. O que a gente precisa saber sobre todos os conselhos? Todos os conselhos são órgãos e subordinados aos respectivos ministérios. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Seguros Privados são subordinados, olha só, ao Ministério da Fazenda. No passado era o Ministério da Economia, mas agora não. Agora são subordinados ao Ministério da Fazenda. Já o CNPC é subordinado ao Ministério da Previdência. Ministério da Previdência Social, né? Recriado agora. Então, preste atenção. A gente não fala mais Ministério da Economia, e sim Ministério da Fazenda. Tudo bem? Fique ligado. Característica: todos os conselhos são órgãos e subordinados. Agora, os supervisores, tirando o Banco Central, são vinculados ao Ministério. Olha a palavra, o termo técnico é vinculados. Previc, vinculada. Tudo bem? Então, o Banco Central, ele detém autonomia plena, não estando vinculado a nenhum ministério. No entanto, o Banco Central cumpre as determinações do Conselho Monetário Nacional estabelecidas em lei. Ou seja, o Banco Central é subordinado ao CMN naquilo que a lei estabelecer. Agora, o Banco Central não está vinculado ao Ministério da Fazenda. É como se aqui, turma, ó, eu tivesse o Ministério da Fazenda. Por que eu não posso botar o Ministério da Fazenda aqui? Porque daria a entender que o Conselho Monetário, o Conselho Nacional de Seguros Privados, bem como o SUSEP, Banco Central, CVM, Conselho de Recursos, fosse todo mundo subordinado ao Ministério da Fazenda. E a gente tem que lembrar que o Banco Central não é. O que a gente pode dizer é que o Conselho Monetário e o Conselho Nacional de Seguros Privados estão subordinados ao Ministério da Fazenda. E o CNPC é subordinado ao Ministério da Previdência Social. Agora, CVM e SUSEP estão vinculados ao Ministério da Fazenda, o termo é esse, e a Previc vinculada ao Ministério da Previdência. Tudo bem? E o Banco Central detém autonomia plena, não está subordinado a nenhum e nem vinculado a nenhum ministério. Agora, ele se subordina às determinações do Conselho Monetário Nacional, porque elas são estabelecidas em lei. A lei determina que o Conselho Monetário Nacional elabore uma diretriz e o Banco Central cumpra essa diretriz. Tá bom? Seguindo aqui, ó, isso aqui já para estar repetido, né? Lembrando que aqui não tem essa Câmara de Recursos. Ó, falando agora da CVM. A CVM possui autonomia, mas está vinculada ao Ministério da Fazenda. Esse slide aqui eu não mudei. Deixa eu mudar agora, no ao vivo, no gravado. Ministério da Fazenda. Tudo bem? Então aqui, ó, está vinculado ao Ministério da Fazenda. E o principal objetivo de todos os supervisores é cumprir e fazer com que os operadores cumpram as determinações emanadas pelos seus respectivos conselhos. Esse é o papel dos supervisores. Tá bom? O Banco Central tem uma função a mais, que é de gerir a política monetária com autonomia. Então o Banco Central cumpre e faz cumprir as determinações do Conselho Monetário e ainda vai gerir a política monetária com autonomia, como veremos em breve. Tudo bem? Daí, nós temos, finalmente, repetindo até aquela tela, a seguinte organização e estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Órgãos normativos: Conselho Monetário, Conselho Nacional de Seguros, Conselho Nacional de Previdência Complementar, entre aspas, fechada. Supervisores: Banco Central, CVM, sob a tutela do Conselho Monetário, SUSEP na tutela do CNSP e a Previc na tutela do CNPC. Abaixo do Banco Central, ó, temos alguns operadores: os bancos e a Caixa Econômica, administradores de consórcio, cooperativa de crédito, corretoras e distribuidoras, e, ó, tem um asterisco, dependendo de suas atividades, corretora e distribuidora também são fiscalizadas pela CVM, eu já tinha dito. Aí vem instituições de pagamento, 2 asteriscos. As instituições de pagamento não compõem o Sistema Financeiro Nacional, mas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Eita, nós vamos conversar muito sobre isso ainda ao longo do nosso curso, tá bom? Então tá aqui a estrutura do nosso Sistema Financeiro Nacional. Conceito de instituição financeira a gente já trabalhou, mas como eu falei rápido, agora tem um tempinho a mais. Você precisa ter na sua mente que, para ser uma instituição financeira, você capta recursos do público. Ou seja, lembra do poupador? Você pega dinheiro com o poupador. É captação de recursos. Aí o que você faz? Aplica esse dinheiro, emprestando para alguém. Mas você não precisa pegar só dinheiro do poupador, você pode ter dinheiro próprio. Então, uma instituição financeira é a instituição que atua realizando a intermediação financeira a partir de recursos de terceiros, do poupador, ou recursos próprios. Aplica esse dinheiro, empresta esse dinheiro. Pode realizar operações acessórias, prestações de serviços.
pode fazer a custódia de valores, a guarda de valores. Você pode pegar suas joias e guardar lá na instituição financeira, no banco. Tá? Então, são consideradas instituições financeiras, regra geral, pessoa jurídica, sem excluir a pessoa física. Pessoa jurídica pública ou privada, você está aqui de olho nas instituições financeiras públicas, que tem como atividade principal acessória a coleta, que é captar recursos de terceiros. Intermediação, pegar esses recursos para emprestá-los, para aplicá-los. Recursos que podem ser próprios do dono do banco, dinheiro do dono do banco, ou de terceiros, de captações realizadas com poupadores, seja em reais, moeda nacional ou estrangeira. E fazer a guarda de valores, joias e bens de valor econômico de propriedade de seus clientes. E as pessoas físicas que fizerem isso se equiparão a pessoas jurídicas, tá bom? Ainda que façam de forma eventual, permanente ou eventual. Beleza? É isso. E aí, para fechar, o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal. Lembre-se, todos os supervisores são autarquias. Não é o foco da banca, tá? Mas é bom você saber, são autarquias. Autarquia é um desmembramento do Estado em uma pessoa que tem personalidade jurídica. Por isso que todos os supervisores são autarquias. Porque era um órgão que passou a ter vida própria. Sabe? Aí você passa, se você é um órgão, você depende do todo, do corpo. Se você é um corpo, você tem vida própria. A autarquia é um corpo que tem vida própria. Tá? Então, ele integra a administração indireta do Estado. Então, o Banco Central é uma autarquia federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional. Prova de 2019, né? Sendo vinculado ao Ministério da Economia, fazendo a releitura da questão, seria dizer, sendo vinculado ao Ministério da Fazenda. E ainda que fosse sendo vinculado ao Ministério da Fazenda, estaria certo ou errada a questão? Estaria errada, porque o Banco Central tem autonomia. Tem autonomia. Logo, não está vinculado a nenhum ministério. Não está vinculado a nenhum ministério. Tá bom? Então, é isso. Sendo assim, turma, a gente encerra essa parte da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Para que, nas aulas seguintes, a gente comece a detalhar cada um deles. E aí, obviamente, a gente vai trazendo aqui alguns conceitos que vão se somar a esses que você tem. Eu não vou chegar aqui e jogar todas as informações, não. Tá bom? Nós vamos estudar essas entidades para depois a gente falar tudo. Tá bom? Você, por exemplo, vai descobrir que entre os operadores, nós vamos ter entidades auxiliares do sistema financeiro. Tá? Quem seriam essas instituições auxiliares? Bolsa de valores, corretora e distribuidora de valor imobiliário. Tá? Vamos entender como se dá a autorregulação bancária. Vamos entender quem a gente pode chamar de autoridades de apoio. Vamos entender quem são os responsáveis pela política de crédito do governo federal, a política de investimento do governo federal. Entende? Tudo isso a gente vai estudar, mas no momento certo, para não gerar confusão na sua mente. A minha maior, digamos assim, meu maior cuidado com você é na didática, de você entender os assuntos de uma forma que faça sentido na sua mente, para que você possa ir evoluindo cada vez mais dentro do conteúdo. Então, próximo bloco, vamos destrinchar mais agora, avançando no conteúdo, para que você domine esse assunto e definitivamente saia da vida de concurseiro e entre no fantástico mundo dos concursados. Desistir dos seus sonhos não é uma opção. Dê tudo de